Durante um evento em Portugal, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que as denúncias do senador Marcos Duval mostram que o Brasil estava sendo governado, abre aspas, por gente do porão, fecha aspas. Vamos ouvir. Vamos aguardar, eu acho que o desfecho das investigações. Nós já vimos ali 4 versões, pelo menos, né, segundo vocês, segundo o bem-humorado colega de vocês, que já seriam 18. Entre elas, que essa reunião era para fazer um aniversário, celebrar o aniversário do Alexandre Moraes. Portanto, está muito confuso, né? Vamos aguardar um pouco a conclusão das investigações. Normalmente, se essas pessoas que têm contato, tiveram contato, elas se comunicaram, têm telefone, comunicação telefônica, então tudo isso será certamente investigado. O que mostra é que a gente estava sendo governado por uma gente do porão. Não é? Isto é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional. É isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, né? E que mostra que a gente tem que ter preocupação, até da preservação mesmo da nossa integridade física, né? Muito bem, está aí o ministro do STF, Gilmar Mendes, falando de gente do porão. Agora, a Janaína Gilmar Mendes tomava cafezinho ali com Jair Bolsonaro, às vezes falava para a imprensa a respeito daquilo que eles conversaram alegremente. Ele tinha um candidato ali para ocupar uma vaga no STJ, tinha uma disputa de apadrinhamento com o Cássio Nunes Marques, que não queria que uma pessoa determinada fosse indicada. O Jair Bolsonaro acabou agradando mais o Cássio Nunes Marques do que o Gilmar Mendes. Parece que ali talvez a relação tenha azedado um pouco, mas agora ele dá essa declaração genérica. Estávamos sendo governados por gente do porão. Você considera adequada essa declaração? Veja, em regra, um magistrado deve falar nos autos. É assim que nós aprendemos. Mas já há muito tempo que o Supremo tem essa dinâmica mais participativa. E o ministro Gilmar Mendes, em especial, muito embora tenha... Como é que eu vou utilizar aqui? Tenha ficado um pouco mais apagado, não sei se isso é ofensivo, em virtude desse protagonismo do ministro Alexandre, mas ele sempre teve essa proatividade, sempre foi muito falante. Então, uma frase de efeito na saída de um evento, né, adequado não é, mas também não, acho que não exorbita. Todos os ministros de opinião dele. Todos os ministros nesse evento estão repudiando aí os ataques de 8 de janeiro, cada um com as suas expressões. Como é que você avalia? O que eu gostaria é que os eventos acontecessem mais no Brasil, porque são muitos eventos com brasileiros, para brasileiros no exterior. Eu gostaria que os eventos, mas aí é só um desejo meu, acontecessem mais no Brasil, com brasileiros para brasileiros, convidando palestrantes estrangeiros, né, dando serviço aqui para todo o suporte no Brasil. É um desejo meu aqui. Raquel Landim. Felipe, o Supremo Federal é hoje um dos poderes mais feridos com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Quando você conversa com os ministros, eles sempre dizem, o nosso prédio foi o mais depredado, foi o último a ser desocupado, nosso prédio é pequeno, e sempre repetem esse mantra de que destruíram o Supremo, mas não destruíram o Judiciário. Então, mais do que até do que nos outros poderes, eu sinto muito esse senso de missão, de defesa da democracia. É difícil julgar se era gente do porão. Eu acho que parte das pessoas que estavam ali do governo Jair Bolsonaro certamente é o que se chama de gente do porão, porque apoiavam ditadura militar. Agora, também é complicado, porque o STF, ao longo do tempo, a gente também não pode negar isso, ele vai agindo politicamente, ele vai manobrando, os ministros têm muitas relações políticas, estavam, por exemplo, na festa, na casa do advogado do Cacai, com o Lula. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. E estavam, depois da diplomação. E diversas vezes estavam com o Jair Bolsonaro. Acho que tem um episódio recente do Toffoli, que foi também a um
um evento com... Na casa do Fábio Faria. Exato. Então, assim, é uma relação promíscua que não deveria acontecer. Então, é essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que você sente nas conversas essa defesa legítima e valorosa do sistema democrático, você também vê na prática relações que, enfim, são espúrias, talvez seja essa palavra. Joel. Olha, Felipe, aquele ideal antigo e valoroso de uma Suprema Corte de ministros absolutamente circunspectos, que falam só nos autos, que não dão entrevista, que não ficam dando palestra, que não comentam, aquilo acabou. Hoje em dia, aquilo ali não é de hoje, a Janaína apontou bem, aquilo lá não existe mais. Os ministros estão a todo momento se posicionando sobre os grandes debates da sociedade e, especificamente nesses dias, sobre a democracia, sobre os ataques à democracia. Isso mudou, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu aceito que hoje em dia seja assim e não vai ter como retroceder. Eles não vão poder se omitir. Se omitissem, muita coisa importante poderia ficar em risco. Mas eu ainda assim acho que é um erro. O ministro, ele não está dando uma opinião, uma posição dele sobre um ponto, um valor da sociedade, sobre um ato específico que pode ter sido correto ou incorreto, bom ou mal, mas ele está dando uma avaliação geral e uma preferência dele sobre um governo. Isso eu acho que eles deveriam evitar ao máximo. Por quê? Porque compromete a própria possibilidade deles de cumprirem o seu papel, que depende deles serem vistos como minimamente capazes de um juízo imparcial. Se ele está dizendo que um governo é ruim, que ele não gosta, parece que fica difícil. E ele vai ter que julgar coisas ligadas àquele governo ou pessoas que vieram dele, enfim. Agora o governo já passou, mas eu não faria isso. Nesse nível, eu acho que os ministros do Supremo não deveriam invadir. Comentar as questões sociais do dia, comentar possíveis ataques à democracia, dizer que discordam de pontos, de ações desse ou daquele governo, ok. Uma avaliação sobre o governo, dizer que um governo é gente do porão, acho ruim. E ainda mais para o Gilmar Mendes, que almoçou com Lula e com o empresário que emprestou uma aeronave para o Lula logo ali depois da eleição, né? Então fica sempre essa questão de ministro do Supremo, que é responsável por julgar políticos, né? Inclusive nesses inquéritos dos quais a gente está falando hoje, eles se posicionarem politicamente a favor ou contra um determinado governo. Janaína, quer complementar? O que é interessante é que o Supremo composto por ministros que opinam sobre todos os assuntos, isso já é uma realidade. Por ministros que isoladamente se entendem competentes para julgar todas as questões, anulou praticamente toda a Operação Lava Jato. Essa contradição eu nunca vou conseguir compreender. Essa blindagem, na visão crítica, evidentemente, aqueles acusados por corrupção, por lavagem de dinheiro, porque por se peculato. Eles são tão preocupados com a imparcialidade, né, com a estrita observância das jurisdições e competências, por que é que eles opinam sobre todos os temas e por que é que, em vários momentos, eles se entendem competentes para apurar e julgar E se reúnem com investigados. várias situações. Então, assim, ou se preza efetivamente por a total imparcialidade, ou nós vamos ter que rever. Agora, uma frase de efeito do ministro, eu entendo que é inadequada, mas ela não me incomoda tanto como essa contradição.